Agora vamos mudar de assunto. Vamos voltar para o slide. Agora nós vamos falar da análise horizontal. O objetivo da análise horizontal é acompanhar a evolução através do tempo. Então, a gente tem diversas datas, né, diversos balanços. Balanço de X1, X2, X3 e as contas. A análise horizontal, nós vamos acompanhar a evolução, né, a variação de cada conta em relação ao primeiro grupo de contas, que é a análise horizontal fixa, ou em relação ao ano anterior, que é a análise horizontal móvel. A análise horizontal ela pode ser feita para o balanço patrimonial e para a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Pode ser feito para fluxo de caixa? Pode, mas geralmente são feitos nesses dois demonstrativos aqui. Por que é análise horizontal? Tendo em vista, né, com vários balanços, nós fazemos a comparação de um ano com o ano anterior ou com o primeiro ano da série. Nós comparamos cada índice com o balanço anterior para ver a evolução que ele teve. Por exemplo, no ano 1, nós tivemos vendas de 2.200. No ano 2, vendas de 3.000 e no ano 3, vendas de 3.200. A análise horizontal, a gente sempre põe como índice em percentual, mas sem o símbolo. Então, aqui onde está 100, entenda-se 100%. Essa é a base, a nossa base, né? Só que a gente marca como 100. No segundo ano, as vendas passaram de 2.200 para 3.000. 3.000 dividido por 2.200 vai dar 1,36, que é 136. E no último ano, nós tivemos vendas de 3.200. 3.200 dividido por 2.200 vai dar 1,45, que fica marcado como 145. Então, como é que o analista lê isso daqui na análise? Ele lê que a partir do ano 1, as vendas foi para 136 e 145. Estão aumentando, portanto, e comparando, né, com os outros itens, ele poderia ver a velocidade desse aumento. Está aumentando mais ou menos, enfim. Gente, mas é só isso a análise horizontal? Por incrível que pareça, é só isso mesmo. É só dividir, né? Você vai achar lá, por exemplo, 1,36, você multiplica por 100 e não põe o sinalzinho de percentual. Isso aqui é um exemplo de análise horizontal, tá? Então, no primeiro ano, todos os índices aqui começam com 100, depois, conforme os valores vão aumentando ou diminuindo, ele vai mudando. Então, por exemplo, no disponível era 100, depois foi para 930, então falamos de 93, depois foi para 1.100, então 110. E assim vai. Esse em que a gente usa o primeiro como base é a análise horizontal fixa. Se a gente usasse a análise horizontal móvel, então o de X2 seria dividido por X1 e os dados de X3 seriam divididos por X2. Quer dizer, sempre com o mês anterior e não com o primeiro, sempre com o ano anterior e não com o ano inicial. Pessoal, isso daqui é do passivo, mesma coisa, tá? Não muda. E da DRE, mesma coisa. Nós tínhamos uma receita de 4.000, foi de 40.000,
foi para 42.800, é 107. Depois foi para 45, então 113, e assim vai. Agora, vamos só para reforçar, vamos ver a diferença entre a análise do tipo fixa ou base móvel. Na base fixa, a análise horizontal fixa, todos os percentuais se referem ao primeiro ano. Por exemplo, a base é de 40 mil, no primeiro ano, né, em X2, foi para 42.800, nós vamos dividir 42.800 por 40, vou pôr aqui, 42.800 dividido por 40 mil. Isso vai dar 1,07, então a gente marca aqui 107. E no ano de X3, nós vamos dividir 45.200 também por 40. 45.200 dividido por 40 vai dar 1,13. Então, nós vamos marcar na análise horizontal 113. Essa é a análise fixa. A base é sempre o primeiro ano. Agora, eu já repeti os números aqui para comparar, né? Agora vamos ver a base móvel. Na base móvel, o primeiro ano nós vamos também dividir, né? 42. Na base móvel nós vamos ter aqui 100%. Aí nós vamos dividir 42 por 40, também vamos chegar a 107. E em X3 nós vamos dividir o número, né, 45.200, pelo número anterior, de X2. Então fica 45.200 dividido por 42.800, que vai dar 1,06, que é 106%. Esse 113 é quanto aumentou em relação aos 40. Na base móvel, aumentou 7% no primeiro ano, e no segundo ano, em relação ao ano anterior, aumentou mais 6%, que é diferente, né, do que quando a gente utiliza a fixa, sempre utiliza a primeira. Então, aí está. Volta para cá um instantinho. Pessoal, geralmente aparece assim, faça análise horizontal. Mas qual? A fixa ou a móvel? Se não falar nada, considere que é a fixa. Se a questão não mencionar nada, considere que é a base fixa. Vamos calcular todos os percentuais em relação ao primeiro número da série. Se falar que é a base móvel, aí a gente calcula, como nós já mostramos, né, sempre para o número anterior. Vamos voltar para o slide? Vamos falar agora da análise vertical. A análise vertical, ou análise de estrutura, a gente tem uma demonstração, ela vai fazer a análise nesse sentido. Ou seja, para as diversas contas, nós vamos pegar uma base de 100% e vamos achar, sei lá, 5% numa conta, 10% na outra, 3% na outra, enfim. Vamos dividir tudo pela base, pelo nosso 100%. E vamos achar quanto cada conta compõe do total. A análise vertical ela também serve para o balanço patrimonial e para a DRE. Pode ser usado nas outras demonstrações? Pode, mas normalmente as questões se referem a essas duas demonstrações. O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, né? Para se fazer a análise vertical. Por exemplo,
Considerando a DRE abaixo, podemos calcular os índices da análise vertical da seguinte forma. Então, o 100% é sempre nas vendas líquidas, a não ser que a questão mencione coisa diferente. Se não falar nada, falar para calcular a análise vertical, o nosso 100% fica nas vendas líquidas. E aqui também a gente tem os percentuais, né? A gente indica multiplicado por 100 e 100 o símbolo de percentual. Então a venda líquida é 100, o custo das mercadorias vendidas, nesse exemplozinho aqui é 60, lucro bruto de 40, despesa 25 e lucro líquido de 15. Pessoal, como foi calculado isso aqui? Nós pegamos aqui 1.200, dividimos por 2.000, pegamos 500, dividimos por 2.000, enfim, dividimos todos esses números pela base, né, pelo nosso 100%, que é a receita líquida. Aqui um exemplo de análise vertical. Então, olha lá, nós temos o total do ativo, 100%, e aqui os diversos índices. Para fazer a análise, às vezes na empresa, né, o pessoal pega só esse pedaço aqui para analisar, então põe 100% no ativo circulante. Para ver o que compõe o ativo circulante. Pode, não tem problema nenhum. Mas geralmente, o 100%, nosso 100%, vai ficar no total do ativo. Aqui nós temos os percentuais, né, que cada conta deste ano, o percentual de cada conta em relação ao total do ativo, aqui também, e aqui a mesma coisa. Ou seja, esse 1.2 foi calculado 1.100 dividido por 89.200. Isso serve, né, como nós falamos, para o balanço e também para a DRE. A DRE, no caso do passivo, o nosso 100% fica no total do passivo mais o PL, né? Mas pode calcular por grupo? Pode. Você pode, por exemplo, colocar aqui no passivo circulante 100% e fazer análise vertical para cada item, cada conta que compõe o ativo circulante. O passivo circulante aqui no caso. Mas, normalmente, a gente usa o totalzão geral lá. O passivo mais o PL. Demonstração de resultado, 100% fica na receita líquida. E agora, volta para cá um pouquinho. Agora chegou no ponto mais interessante, né, do análise vertical e horizontal. Para que serve a análise horizontal e vertical? Nós já vimos tantos índices, já vimos índice de endividamento, índice de liquidez, mais índices. Pessoal, a importância, a finalidade da análise horizontal e vertical é para detectar tendência, para descobrir tendências. Por exemplo, vamos voltar lá para o slide. Nós temos aqui um pedacinho daquela DRE lá de cima. Então, a receita líquida era 40.000, foi para 42.800 e depois 45.200. O custo da mercadoria vendida era de 22.000, foi para 24.100 e depois para 26.300. E o lucro bruto, que era de 18, foi para 18.700 e depois 18.900. Pessoal, repara o seguinte, os três estão aumentando. Comparando o X1 com o X2, os três números aumentaram, né? Agora, quando a gente parte para a análise horizontal, a gente vê que a receita passou de 100 para 107 e depois para 113. E o custo da mercadoria vendida passou de 100 para 110 e depois para 120. O custo da mercadoria vendida está aumentando num ritmo maior que a receita. O resultado disso, o lucro bruto está diminuindo. Ele está aumentando num ritmo menor. Ele era de 100, foi para 104 e para 105. O lucro bruto, em outras palavras, o lucro bruto aumentou 5%, enquanto a receita aumentou 13%. Por que isso? Porque o custo
está aumentando num ritmo maior. Se continuar essa tendência, logo, logo a empresa vai chegar num lucro zero e depois vai chegar num prejuízo. Agora, só olhando os números assim, não dá para perceber, porque todos estão aumentando. Quando vai para análise horizontal ou para análise vertical, aí dá para perceber. Na análise vertical, o custo da mercadoria vendida era 55, depois ele foi para 56, depois para 58. A receita aqui é sempre 100. Então, o que acontece? Ele está sendo uma parcela cada vez maior da receita. E está sobrando cada vez menos para o lucro. O lucro bruto passou de 45 para 43 e para 41. Ou seja, o lucro bruto está diminuindo. Então, com a análise horizontal e vertical, é possível detectar essas tendências. E vamos para a primeira questão de análise, horizontal e vertical. Considere os seguintes itens do ativo circulante de uma entidade expresso em reais relativo ao balanço patrimonial encerrado em 31/12. Então, nós temos disponível, clientes, estoques, imposto a recuperar e despesa do exercício seguinte. Aqui, 31/12 de 2008 e aqui, 31/12 de 2007. Efetuando-se a análise vertical e horizontal deste grupo do balanço patrimonial, é correto concluir que a conta... E aqui as alternativas, né? Estoque representou 1/3 do ativo circulante, imposto a recuperar diminuiu 12,5%, clientes aumentou 10% entre os dois períodos, disponível diminuiu 25% e a despesa do exercício seguinte diminuiu sua participação percentual no total do grupo. Bom, pessoal, agora vamos lá, vamos pegar os dados e resolver item por item, né? Até chegar ao resultado. Então vamos para o primeiro. Estoque representou 1/3 do total do ativo circulante em 31/2 de 2008. Então vamos lá, em 2008 o estoque era 256 mil. O estoque em 2008 era 256 mil. E nós vamos dividir esse número pelo total por 750. Já que é uma análise vertical, ele quer saber se o estoque representa 1/3 do total do ativo circulante. Então, 750. Isso aqui dá 0,34, que é diferente de 1/3. 1/3 é igual a 0,333 e por aí vai. Então, podemos descartar a letra A. Letra B. Impostos a recuperar diminuiu 12,5% em 31/12 de 2008. Então, vamos voltar lá? Impostos a recuperar. De fato, ele diminuiu. De 2008 em relação a 2007, houve uma diminuição. Vamos calcular então. Ele era 80 mil, passou para 70. Então, nós vamos ter 70 mil dividido, posso recuperar, 70 mil dividido por 80. Isso vai dar 0,875, que é igual a 87,5%. Como ele diminuiu, né? Ele era 100% em 2007, menos
87,5% vai dar 12,5%. Então, alternativa correta, letra B. Mas vamos ver as outras alternativas, né? Cliente aumentou 10% entre os dois períodos. Um cliente era 270 mil e foi para 300. Então, vamos dividir 300 mil dividido por 270. Isso vai dar 1,11. Então, não aumentou 10%, aumentou 11%. Assertiva errada. O disponível diminuiu 25% em 31/12/2008. Vamos ver então os dados do disponível. O disponível era 125 mil e foi para 100 mil. Então, nós temos 100 mil dividido por 125. Vai dar 0,8, que é 80%. Portanto, ele não diminuiu 25%, ele diminuiu só 20%. Que despesa do exercício seguinte diminuiu sua participação percentual no total do grupo. Então, vamos 1.000 em 2008. Então, em 2007, era 25 mil. Em 2008, passou para 24. E o total era 800 mil em 2007 e 750 mil em 2008. Então, 25 mil dividido por 800 mil vai dar 0,031, que é igual a 3,1. Em 2008, vai ter 24 mil dividido por 750, que vai ser 0,032, que é igual a 3,2. Portanto, não diminuiu a participação, ela aumentou. Então, essa letra está errada. E a alternativa correta, letra B, impostos a recuperar diminuiu 12,5%. Muito bem, vamos para a próxima questão, então. Uma questãozinha da CESP. Considere que uma empresa apresente ao longo de 3 exercícios a seguinte situação relativa ao comportamento de suas despesas financeiras. E nós temos exercício 1, exercício 2 e exercício 3. Ela foi de 150 mil para 180 e para 360. Com base nessas informações, é correto afirmar que, na análise horizontal, utilizando-se base móvel, o índice correspondente ao exercício 3 será igual a 200. Pessoal, na análise horizontal, quando a gente usa a base móvel, é sempre em relação ao número anterior. Quando é a base fixa, a gente utiliza sempre o primeiro da série. Então, utilizando a base 3, a base móvel no exercício 3, nós vamos ter 360 mil dividido pelo ano anterior, 180 mil, que vai ser igual a 2, que é igual a 200%, ou 200 sem o percentual. Então, o item está certo. Tranquilo, né? Fácil. Vamos para a próxima, então. Também da CESP,
Com relação à análise econômico-financeira, julgue os itens seguintes. Se uma análise horizontal mostra que a variação do ativo circulante no período final em relação ao período inicial é de 0,16 e a variação do passivo circulante é de 0,06, então o capital circulante líquido do período final é inferior ao do período inicial. Primeiro de tudo, o que é capital circulante líquido? Pessoal, capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. E é o que eles falam aqui, né? Eles mencionam aqui o ativo circulante e o passivo circulante. Bom, aqui está dizendo que o ativo circulante aumentou 0,16 e o passivo circulante aumentou menos, aumentou 0,6. Então, o capital circulante líquido é inferior ao do período inicial. Pessoal, não necessariamente. Ele pode ser superior, pode ser inferior. Vamos pegar aqui uma folha em branco. Olha, vamos simular o seguinte aqui, ó. Ativo circulante de X1 e de X2. Então, o ativo circulante era de 1.000, o passivo circulante de 500 e o capital circulante líquido de 500. Vamos considerar que o ativo circulante aumentou 16. Então, ele vai... para 1.160. Na análise horizontal, né? Isso aqui é o 100%, é a base 100, isso aqui 116. E que o passivo circulante aumentou 6%. Então, vai para 530. Ok, pessoal? Nessa simulaçãozinha aqui, nós fizemos o que diz a questão. Aumentamos 16% no ativo circulante e 6% no passivo circulante. Com isso, o capital circulante líquido vai para 630. Aumentou. Ele era de 500, foi para 630. Agora, vamos fazer a mesma análise, mas com números diferentes. Então, vamos lá. O ativo circulante de 1.000, ele vai para 1.160. E o passivo circulante de 5.000. Agora, quando ele aumentar 6%, ele vai para 5.300. Nessa hipótese, o capital circulante líquido, ele vai de 4.000 negativo, ele passa para 4.140 negativo. Ele diminuiu de menos 4.000 para menos 4.140. No entanto, o ativo circulante aumentou 16% e o passivo circulante aumentou 6%. Resumo da ópera. Não adianta falar o quanto aumentou o ativo circulante ou passivo se não fala quais os valores do ativo circulante e do passivo. Então, essa assertiva, essa questão está errada. Vamos para a próxima, então.
Ainda da CESP, no que se refere à análise econômico-financeira de empresa, julgue o item subsecutivo. O aumento da participação de um item patrimonial em relação ao total do grupo do qual faz parte pode ser verificada pela aplicação combinada das análises vertical e horizontal. Muito bem. O aumento da participação de um item em relação ao total do grupo pode ser verificada pela aplicação da análise vertical ou horizontal. Para verificar isso, vamos fazer a análise horizontal deste exemplo e vertical. Nesse exemplo, nós temos aqui, né, caixa, estoque, cliente, ativo circulante. Ativo circulante vai ser o nosso 100% aqui na análise vertical. E as contas estão aumentando um pouco, exceto o estoque. O estoque passou de 2.000 para 3.000 e de 3.000 para 5.000. Vamos ver se isso é captado tanto pela análise horizontal como pela vertical. Então vamos lá. Na análise horizontal, nós vamos ter aqui, né, 100, que é o índice base. Depois, 110, que é 110 dividido por 100. 3.000 dividido por 2.000 vai dar 150. 2.200 dividido por 2.000, 110. E 5.310 dividido por 4 e 100 vai dar 130. E aqui, vamos pegar um espaçozinho aqui, né? 120 dividido por 100, como a questão não menciona nada, só menciona análise horizontal, a gente considera que é fixa. Vai dar 120. 5.000 dividido por 2.000 vai dar 250. 2.500 dividido por 2.000 dá 125. E, finalmente, 7.620 dividido por 4 e 100 vai dar 186. Pessoal, repara o seguinte, os números aqui aumentaram, né, 10%. O estoque aumentou 50%. Depois, os outros números estão por volta de 20%, 25% de variação. O estoque aumentou 150, né? Está com índice de 250. Então, a análise horizontal serve para pegar esse tipo de coisa. Ele demonstra um índice que está disparando, que está aumentando ou diminuindo mais do que o restante. Ele deveria, numa situação normal, deveria acompanhar mais ou menos a variação dos outros índices, né? Mas disparou. E na análise vertical fica mais fácil ainda de pegar. Aí a gente tem o caixa dividido por 4,100 dá 2,4. Estoque, né, 2.000 dividido por 4,100 dá 48,8. E clientes também 48,8. Em X2, o caixa passa a ser 2,1. O estoque passa para 56,5 e cliente para 41,4. Também totalizando aqui os 100%. E finalmente, em X3, nós temos o nosso 100% aqui no final. O caixa foi para 1,5. Estoque para 65,6. E clientes para 32,8. Pessoal, aqui fica mais fácil de ver ainda, né? O estoque era 48,8, foi para 56 do total do grupo e foi para 65. Ou seja, é possível ver um item que está tendo um comportamento desregrado, que no caso está aumentando exageradamente, tanto pela análise horizontal como pela análise vertical.
Então, assertiva certa. Pergunta, questão correta. Vamos para a próxima. Uma questãozinha da ESAF. Com base nos dados fornecidos, responder a questão considerando apenas 2 casas após a vírgula e efetuando o arredondamento se for o caso. A companhia 7 Cidades apresentava em suas demonstrações contábeis os seguintes saldos. E aqui está o que a ESAF nos apresentou em 2002, no concurso de Teresina de 2002. Contas de 98 a 2000, estoque, disponibilidade, clientes, imobilizado líquido, despesa antecipada, participação societária, realizável a longo prazo, financiamento de longo prazo, patrimônio líquido, contas a pagar e fornecedores. Tudo bem. Vamos ver o que ele está pedindo. O saldo do ativo circulante em 2000 apresenta um crescimento nominal em relação a 98 de, e aqui as assertivas. Muito bem, vamos voltar para a nossa relação e vamos ver. Ele quer ativo circulante. Então vamos ver o que é ativo circulante aqui. Estoque é ativo circulante. Disponibilidade, ativo circulante. Clientes, ativo circulante. Imobilizados líquidos não é. Imobilizado fica no ativo não circulante. Despesas antecipadas, ativo circulante. Participações societárias fica no grupo investimento, é ativo não circulante, não entra. Realizáveis a longo prazo, não é circulante. Financiamentos de longo prazo, financiamento é passivo, não é nem ativo. Patrimônio líquido não entra, contas a pagar não é ativo e nem fornecedores. Então, nós temos 4 contas. Vamos ver o saldo de... Vamos ver o que ele pede aqui mesmo. Opa, estou indo para o lado errado. O saldo de 2000 em relação a 1998. Então, vamos lá. Vamos ver o ativo circulante de 2000 e de 1998. E o de 99 precisa? Para essa questão, não. Então, nem vamos pegar. Então, vamos lá. Estoque tinha 10 mil e foi para 15. Estoque em 98 tinha 10 mil e foi para 15. Disponibilidade era 4 em 98 e foi para 5 em 2000. Disponibilidade era 4, foi para 5. Clientes era 28, foi para 60. Clientes era 28 mil e foi para 60. Imobilizado não entra e despesas antecipadas era 12 mil e foi para 18. $12.000 e foi para 18. Bom, pessoal, agora é só somar. Lembrando, né, que isso aqui é o cabeçalho, esses 2.000 aqui não entram, nem esse 1998. Só somar e achar o percentual. Então, em 98 tá 54 mil. E em 2000 vai dar
98. Então, 98 dividido por 54 vai dar 1,814, que é igual a um aumento de 81%, de 0,81. Letra E. Muito bom, questão tranquila, né? É só trabalhosa, pegar os dados e não errar na conta. Bom, pessoal, agora volta para cá um pouquinho. Pessoal, nós vamos mudar de assunto, tá? Essa parte de análise horizontal e vertical não sai dessas questões que eu passei, é tranquila. O que precisa é o que a gente sempre fala, né? Tem que fazer bastante questões. Tem que pegar bastante questões, e é aí que você vai lembrar, que você vai gravar as fórmulas e vai lembrar, vai conseguir aplicar. Para pegar questões, usa o site do Estratégia. Lá tem um campo de questões, né? Você consegue pegar, filtrar questões por banca e por assunto. Se você pegar alguma questão e não conseguir resolver, manda para o nosso grupo de e-mail, Contabilidade para Concurso, que a gente resolve lá para você. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa então.